Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um momento muito especial para a nossa faculdade, para a nossa instituição e também para mim em especial, trazer aqui nossos convidados, o professor Paulo Lobo, o professor Marcos Errard. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre eles, mas queria inicialmente agradecer a presença dos alunos. Alguns mestrandos estão assistindo online, outros presencialmente. Aqueles que estão presencialmente, tem uma ata que vocês precisam assinar, porque, na verdade, esse evento é um evento do mestrado, da pós-graduação. É um evento que equivale a um seminário cujos créditos são somados para compor uma disciplina. Então, é um evento do mestrado, mas, em se tratando, dos nossos convidados, em especial o professor Paulo Lobo, houve uma grande procura dos nossos alunos da graduação e também público externo de participar. O professor Rodrigo, coordenador do curso da graduação, nos ajudou e viabilizou a presença também dos alunos da graduação. E, falando sobre o público aqui presente, eu queria também agradecer a presença de vocês e das professoras da casa, a professora Renata, a professora Dani Spencer e também o professor Rodrigo, por proporcionarem esse momento também com vocês, que são alunos desses professores. Ao mesmo tempo, saudar os professores externos. Aqui nessa primeira fila, nós temos aí uma quantidade de pesquisadores da mais alta qualidade. Professora Fabiola Lobo, que é professora titular, primeira mulher professora titular de Direito Civil da Universidade Federal de Pernambuco. A professora Everilda Brandão, que vocês já ouviram falar, principalmente os alunos do mestrado, que a bibliografia contempla uma obra dela. A professora Luciana Brasileiro, que também tem uma obra, assim como a professora Fabiola também, indicada. A professora Elaine, a turma de responsabilidade civil da graduação. Está a Bruna aqui para confirmar. Na aula passada a gente estava falando sobre dano, e eu falei do trabalho da professora Elaine, que é um trabalho que foi orientado, inclusive, pelo professor Paulo, um trabalho de alta qualidade também, muito citado por mim nas minhas aulas e pelas professoras da casa. E, com isso, eu quero saudar, então, o professor Paulo Lobo, inicialmente, e dizer, professor Paulo, que o seu DNA está aqui na nossa faculdade. O senhor representa, o professor Paulo representa, na verdade, uma escola, ele é uma escola. Tem uma professora da pós-graduação que brincava e dizia: é tão bom quando a gente faz um trabalho de pesquisa, de mestrado ou doutorado, e tem como nosso orientador o nosso marco teórico. Foi o caso da professora Renata, que foi orientada do professor Paulo, e a professora Everilda e as demais que estão aqui. Então, o professor representa, na verdade, a escola do Direito Civil Constitucional no Brasil, e nós, aqui na Faculdade de Damas, o Direito Civil Constitucional e a constitucionalização do Direito Civil está no projeto pedagógico do curso da graduação e também no mestrado, na pós-graduação stricto sensu. Então, como disse a professora Renata a um aluno, você vai conhecer uma lenda viva. Aqui está o professor Paulo Lobo aqui conosco para proporcionar-nos nessa tarde de muito saber, e vai ser muito bom ouvi-lo. Junto com o professor Paulo, eu também fiz questão de convidar o professor Marcos Errard Júnior, que é professor da Universidade Federal de Alagoas, professor de Direito Civil, fez o doutorado conosco, foi orientando também do professor Paulo, e ele veio de Maceió prestigiar o nosso evento, onde ele mora. E o professor Marcos, se tivesse um título de um filme para defini-lo, eu diria Uma Mente Brilhante. Ele é aquela pessoa que ele tanto tem solução para tudo, como também é um grande questionador. Eu me lembrava hoje de manhã das aulas da professora Fabiola. O professor Marcos fazia doutorado e eu mestrado. E eu chegava achando que ia encontrar respostas nas aulas de Direito de Família, e o professor Marcos ele só tinha perguntas a fazer. Então, a gente se divertia justamente porque a pesquisa é justamente para você questionar, investigar, e aí isso serve tanto para os alunos da graduação quanto da pós-graduação.
Então, eu acho que eu já fiz os agradecimentos todos, vou então voltar para a mesa, para a gente poder ouvir o professor Paulo. O nosso evento, né, ele tem o tema proposto, Fundamentos do Direito Civil e Futuros Possíveis para as Relações Jurídicas Privadas. Então, o professor Paulo vai fazer uma fala inicial, e ninguém melhor do que ele para falar dos fundamentos do direito civil, e o professor Marcos, então, dará continuidade na segunda parte, falando sobre esses futuros possíveis. Obrigado, e vamos lá, então. Professor, fique à vontade, o senhor está com a palavra. Fica o púlpito e mesmo. Tá. Professores Gustavo e Marcos, professores aqui presentes, alunos de mestrado, de pós-graduação e de graduação. O tema um pouco extenso, que o professor Gustavo tinha pensado para conversarmos aqui. Então, eu e o professor Marcos combinamos que eu falaria do presente, e ele falará do futuro, sobre o mesmo tema. E eu começo lembrando a vocês a importância de termos presente do conceito e dimensão de grande sistema jurídico na contemporaneidade. O conceito de grande sistema jurídico foi muito trabalhado pelos comparativistas e identificando principalmente os grandes sistemas jurídicos no mundo ocidental, que são primeiro, o grande sistema jurídico romano-germânico e o grande sistema jurídico de common law. Há ainda, entre os comparativistas, especialmente os mais antigos, referência ao grande sistema de direito socialista, o grande sistema de direito tradicional e religioso, como, por exemplo, o grande sistema muçulmano. Vou me ater aos dois principais do mundo ocidental. O grande sistema de direito romano-germânico e o grande sistema de direito de common law. Para situar a questão que me traz aqui, que são os fundamentos do direito civil e, mais amplamente, do direito privado. O que é interessante notar no grande sistema romano-germânico, do qual o Brasil faz parte, é o fato de que, em primeiro lugar, o grande sistema tem uma preocupação em fixar normas legais. Por isso, grosso modo, podemos chamar a lei. E na lei deve ser entendida, então, todas as normas jurídicas expressas. Aqui, e no grande sistema romano-germânico, o grande sistema romano-germânico, em grande medida, são dos países europeus continentais, que tiveram uma influência e uma base comum, historicamente, incluindo Portugal e a Península Ibérica. Essa base comum está radicada, essencialmente, no antigo direito romano e nas mudanças que foram introduzidas nesses países, que adotaram e que
reinstituíram o antigo direito romano que tinha desaparecido na Idade Média. Esses países introduziram os seus costumes, as normas que eles traziam dos seus povos, quando eles se espalharam pela Europa. Por exemplo, no caso de Portugal, o Portugal é um cadinho de povos, é um cadinho de culturas historicamente situadas. Em Portugal, havia um povo mais antigo, depois houve a invasão dos chamados bárbaros, que são os germânicos. Depois houve a invasão dos povos do norte da África. E esse conjunto de povos, mesmo num país pequeno como Portugal, cada um deixou sua marca, cada povo. E é isso que fez, mas quando você olha e estuda a evolução do direito português, do direito espanhol, do direito francês, do direito alemão, do direito austríaco, em grande medida também o direito dos países nórdicos, há um lastro comum. Esse lastro comum foi a introdução do antigo direito romano, que vai acontecer entre os séculos XII e o século XIII, quando ele passa a ser redescoberto o corpus juris civilis. Nesse período entre a queda do Império Romano Ocidental e esse período da Idade Média, praticamente o direito romano tinha desaparecido. Quando há, então, essa recuperação, os alunos acorrendo para, principalmente, duas instituições, e a principal delas, o que é hoje a Universidade de Bolonha, que era uma universidade escolar, que a Universidade de Bolonha tem uma curiosidade, ela foi criada por alunos, por estudantes, que contrataram os professores. E ali foi em Bolonha, e na região de Bolonha, em que há a redescoberta do corpus juris civilis. Essas pessoas vinham, estudavam e voltavam para os seus países. E os localismos jurídicos, os costumes de cada burgo, de cada vila, de cada feudo, isso criava dificuldade nas transações e na compreensão do que era certo, era errado, o que era lícito, o que era ilícito. E o direito romano surge, então, mesmo no direito do passado, ele surge com uma estrutura organizada, que, afinal de contas, o direito romano ocidental, até quando a Roma ocidental ela se extingue, perdurou por 1000 anos. Então, é um período de grande elaboração e principalmente doutrinária. Porque o corpus juris, a parte principal do corpus juris civilis é a doutrina dos jurisconsultos romanos. Veja que o corpus juris civilis é composto das novelas constituciones, que são as leis novas que o imperador do Império Romano do Oriente, que foi o imperador Justiniano, que determinou aos juristas, nessa altura o Império Romano do Ocidente já tinha desaparecido. Então, o Império Romano do Oriente é onde hoje é Istambul, que era Constantinopla. E ele determina que um grupo de juristas de escola do Império Romano do Oriente faça essa compilação e organize, sistematize tudo isso que os romanos deixaram 1000 anos para trás. E aí é que eles perceberam que o eixo comum, o que era essencial e dominante, era o que os jurisconsultos tinham deixado. Os pareceres, as opiniões dos jurisconsultos, que tinham sido deixadas escritas. E é esse
essa parte fundamental do Corpus Juris Civilis, a parte fundamental, é que passa a servir de eixo comum, base comum da chamada, que eu estou chamando de Europa continental, incluindo a Península Ibérica. Portanto, agora o curioso é que eu fiz referência à lei, porque depois todas essas opiniões são convertidas e são concebidas como normas impositivas, não são simplesmente opiniões. Vão sendo, cada vez mais sendo absorvidas, transformadas, adaptadas às necessidades de cada país em cada momento, lá na Europa, e se desenvolve a necessidade, a percepção da necessidade de uma estrutura normativa. E, em segundo lugar, nesse grande sistema, nós vamos encontrar os costumes e, terceiro lugar, a jurisprudência nesse grande sistema. E a doutrina jurídica permeando esse conjunto de, vamos chamar assim, fontes do direito. Agora, vamos comparar com o que houve no mundo, também no mundo ocidental, de common law, que se espalhou pelo mundo, e especialmente no século XIX, pelo grande império britânico, no mundo inteiro. Não é só nos países de fala inglesa, mas de muitos países que foram colonizados pelo Império Britânico. Em primeiro lugar, o que é que predomina nesse sistema até hoje? A jurisprudência. São as decisões dos juízes e tribunais que são acumuladas e que estão lá acumuladas ao longo de décadas. Segundo lugar, os costumes. Terceiro lugar, que comparece a lei escrita, o statute law. É em terceiro lugar. E a doutrina tem um papel minoritário no sistema de common law, ao contrário, como eu disse, do sistema romano-germânico, o qual nós nos filiamos. Essa importante distinção é para chamar a atenção da dificuldade de interlocução entre, por exemplo, o direito brasileiro e o direito norte-americano, ou o direito inglês, ou o direito australiano, ou o direito da Nova Zelândia, ou, em grande parte, o direito da Índia, que foi colonizado pelos britânicos, e dos países africanos, que foram colonizados pelos britânicos, que há uma dificuldade justamente por conta da estrutura normativa desses países. Aqui, no sistema de romano-germânico, qual o primeiro passo que nós tomamos quando aplicamos o direito? O primeiro passo é buscar referência na lei, nas leis existentes. O segundo passo, que cada vez mais se perdeu, é costumes com força de lei. O terceiro é a jurisprudência. E emergiu no sistema romano-germânico, nos últimos anos, eu diria, especialmente do século passado para cá, a importância crescente dos grandes princípios de direito nesse sistema, os princípios jurídicos, que eu vou fazer referência ao final. Essa estrutura normativa de um sistema e outro estão aí sempre presentes e com enormes dificuldades. Eu me lembro, quando não conhecia ainda como era e por que havia essa grande diferença entre o sistema jurídico do Brasil. Eu estava estudando, estava fazendo o último ano de Direito de Graduação, quando me submeti a uma seleção e fui selecionado para fazer um programa
na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, no meu último ano, e demonstrei o maior interesse que eu queria conhecer o sistema jurídico lá norte-americano. E eu fiquei impressionado, eu não estou entendendo nada. Quando eu falo em direito civil, ninguém sabe o que é direito civil lá. Se chamar civil law, para eles, significa o direito dos países europeus, continentais europeus, dos países europeus do continente, né? Aí daí era civil law. Talvez pelo fato de eles assimilarem a formação originária do direito romano, que era chamado o ius civilis. E é por isso que eles até hoje, quando você fala em direito civil para eles, então, quando eu falava igual por exemplo, nos puseram cada um de nós, dos brasileiros, para ficar se soltando mais o idioma. Então, o meu roommate, o que era o meu colega de quarto, era um americano, aí eu perguntava, você está estudando o quê? Ele disse, estou estudando direito dos negócios. Eu disse, o que é isso? Que era business law. O que é isso? Ou seja, em business law, seria o direito, vamos dizer, muito mais amplo do que nós concebemos no nosso sistema de direito empresarial. Porque incluía direito tributário, incluía direito do trabalho, tudo que envolvia as relações no âmbito dos negócios. Não tinha nada a ver com a classificação disciplinar do nosso sistema. E é por isso que os brasileiros, quando saem daqui e vão fazer pós-graduação nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, sentem enorme dificuldade, porque o sistema realmente é diferente, historicamente diferente. Um dado importante da evolução do sistema romano-germânico considerando essa importância da norma legal, foi a emersão de uma tendência para reunir leis em corpos legais. Codificação. As codificações vão surgir no sistema romano-germânico há pouco mais de 200 anos. A primeira grande codificação, como vocês sabem, que até hoje continua, é o Código Civil francês, após a Revolução Francesa. E cada vez mais, os países foram se adaptando a essa necessidade de codificar, reunir em corpos legais. Essa foi a experiência do século XIX, em grande medida. O Brasil tentou arduamente implementar um Código Civil no século XIX. Não conseguiu. A Constituição Imperial, a primeira Constituição brasileira, 1822, ela 24, né? 22 a 24, enfim, nossa primeira Constituição estabeleceu a determinação de o legislativo discutir, implementar rapidamente um Código Civil, para tentar superar aquela legislação fragmentária das ordenações filipinas, dos alvarás régios que vieram de Portugal, dos costumes, das opiniões dos praxistas, dos grandes praxistas portugueses, da doutrina esparsa que foi surgindo antes do século XIX e no Brasil no século XIX. E aí havia a necessidade de um código que tornasse para a população mais compreensível o que seria o conjunto de direitos e deveres nas relações privadas. O Brasil não conseguiu, como vocês sabem. A tentativa
de Teixeira de Freitas se frustrou. Aquele grande cérebro, aquele homem genial, aquele baiano genial que foi Teixeira de Freitas, contratado pelo Império Brasileiro, ele promove a consolidação das leis civis, que é um monumento fantástico. Até hoje eu leio com prazer a introdução de Teixeira de Freitas à consolidação das leis civis, que ele procurando dar ordem àquela confusão legislativa, Teixeira de Freitas. Depois ele é instigado pelo governo brasileiro a produzir um código. E ele começa a escrever. E ele modestamente denomina de esboço. Esboço do Código Civil. Um grande esboço. Mas quando ele está chegando no final do esboço, ele chega à conclusão que não está satisfeito com o trabalho dele. Por quê? Porque ele não conseguia entender, para ele, que houvesse uma separação tão nítida. Nessa altura já tinha tinha sido editado o Código Comercial, na década de 1850. Então Teixeira de Freitas diz, mas não faz sentido, são relações privadas. Tem muita coisa que é comum, então como separar isso? E ele então tenta convencer o governo imperial, não consegue convencer, e ele preferiu ficar com a sua integridade intelectual a adquirir a fama futura, né? Que certamente o levaria como celebridade, como criador do código, de um código que terminou esse esboço servindo de base para Wellesfield, o grande codificador argentino, do Código Civil argentino, e também do Código chileno, do Código Paraguai também, que se valeu muito dos estudos Teixeira de Freitas. E aí, como vocês sabem, só no século XX é que o código termina vindo à tona. Mas a ideia de código era sempre presente, sempre esteve presente. Codificação. Na década de 1970, surgem estudos demonstrando que codificação tinha se esgotado. Não fazia mais sentido. A partir especialmente dos estudos de um grande jurista italiano, Natalino Irti, em que ele publica um trabalho que se chama justamente O Estado da Descodificação, na Itália. E isso teve uma repercussão muito grande no Brasil. Eu mesmo usei muito os estudos de Natalino Irti para, na época, o que eu produzi de escritos, influenciado pelo pensamento não só dele, mas de muitos estudiosos privatistas, jusprivatistas da época. Não era nem o que Teixeira queria, conjugar num código único todas as relações privadas. Era mais do que isso, a implosão de qualquer código. Por quê? Os códigos não conseguiam mais satisfazer as necessidades das mudanças sociais. E cada vez mais vinha pressão dos congressos para produzir leis que escapavam do código. E foram surgindo os microsistemas jurídicos. E esses microsistemas jurídicos tiveram e têm uma característica que é difícil de se incorporar a um código, as matérias por eles tratadas. Eles são multidisciplinares. Veja, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente. Lá você encontra direito civil, responsabilidade civil, direito de família, direito sucessório, adoção, etc. Responsabilidade civil, direito processual específico, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, tudo numa lei. E isso foi se reproduzindo em outras matérias, como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto recente da Pessoa com Deficiência, o Código de Defesa do Consumidor. Veja o Código de Defesa do Consumidor. É direito civil, é direito empresarial,
é responsabilidade civil específica, é direito processual e procedimental, é direito administrativo, tudo no mesmo corpo de lei. E os códigos, os grandes códigos, as grandes codificações, tinham uma característica. Era serem monotemáticos. Tratado de direito civil, tratado de direito comercial, tratado de direito penal, não é? Até mesmo o conjunto de leis que compuseram no Brasil o conjunto de leis de direito administrativo, direito tributário e assim por diante. Então, não havia há sempre uma inclinação clara na codificação para serem monotemáticos. Agora, no final, na virada do século XX para o século XXI, surpreendentemente, a codificação voltou com toda a força. E em vários países que você nem imaginava que essa força fosse tão grande. Em 2000 e 2002, a Alemanha promove uma imensa mudança no seu Código Civil, que era do início do século XX, e incorpora no Código Civil uma legislação, por exemplo, entre outras, toda a legislação desenvolvida, que é uma legislação específica, que é a legislação do consumidor. Essa legislação, que era da década de 70, na Alemanha, foi incorporada ao Código Civil. Recentemente, há poucos anos, foi editado o Código Civil chinês, Código Civil da China, para servir de lei única e comum a todo aquele imenso país. Recentemente, também, no século XXI, um dos mais recentes códigos da América Latina, surge o Código Civil argentino, um belíssimo código, que teve a presença ilustre de Larezotti, que foi ministro da Suprema Corte, grande civilista argentino, e que foi a alma do Código Argentino em 2014. O nosso código, que é um código novo, de 2002, e que entrou em vigor em 2003, pouco mais de 20 anos. Quer dizer, é outro exemplo de uma recodificação do direito civil e direito privado. E no caso do nosso código, ele recupera a orientação de Teixeira de Freitas, que é de ser um código de direito privado. Por quê? O nosso Código Civil não é um código de direito civil. É um código de direito privado. Por quê? Além dos protagonistas comuns do direito civil, que são a pessoa e personalidade, as famílias, as coisas, as obrigações, a responsabilidade civil, sucessões, já fiz referência, né? As titularidades, né? Porque hoje, muito mais do que coisas, já se fala em titularidades. Muito mais do que isso, que são nitidamente e disciplinarmente direito civil. O que nós encontramos mais nesse código? Empresa, tipos empresariais, encontramos contratos mercantis, que você não consegue distinguir, que, para mim, eu tenho sustentado sempre isso nas minhas obras, o que faz a distinção do contrato mercantil do contrato civil é a ocorrência ou não necessária de um dos figurantes de ser empresa ou empresário. E aí você está diante de um contrato mercantil e não de um contrato civil. Por exemplo, não é contrato civil o contrato de seguro, porque a lei brasileira exige que só pode ser segurador o empresa. E por aí vai. A penhor, cada vez mais foram absorvidos pelo sistema financeiro. Então, ali também você vai encontrar
institutos que são muito mais do que de direito empresarial, também de direito financeiro ou de direito bancário. Então, há um código no Brasil, que é o Código Civil, que não é código de direito civil. Por isso que é uma ironia tratar nas obras de direito civil matérias que não são de direito civil. E por isso que eu suprimi da minha coleção as matérias que devem ser ministradas, devem ser estudadas no âmbito do direito empresarial. Começas aqui que eu acabei de fazer, os títulos de crédito, além dos contratos mercantis, estão lá também no Código, no Código Civil. Portanto, nós temos hoje um Código de Direito Privado, não propriamente, apesar do nome, mas não propriamente um Código Civil, como foi o Código de 16. Hoje eu confesso a vocês, eu já aplaudi muito essa tese de Teixeira de Freitas, hoje eu tenho minhas sérias dúvidas. Cada vez mais, né, eu sempre disse para os meus alunos uma coisa, uma tirada engraçada, eu disse, só quem tem ideia fixa é doido. Como eu não quero ser doido, eu não tenho ideia fixa. Então, por isso, com todo respeito, evidentemente, às pessoas com deficiência, mas é uma brincadeira aí, espero que não tenha usado de, como é que chama? De politicamente incorreto, Deus me livre. Mas, esse é esse é o fato concreto de cada vez mais, quando você vai estudando, vai chegando à conclusão de que aquele modelo que existe e que parece que querem preservar, cada vez mais, ele não corresponde à realidade. E é por isso que eu compreendo a resistência do pessoal da área de direito empresarial. Na continuidade, há um projeto de lei no Congresso tentando revigorar ou reviver o direito comercial, o Código Comercial. Não seria só Código Comercial, um código de empresa, porque não é só, as empresas não são só as comerciais. Empresa de prestação de serviço, que hoje ocupa a maior parte da economia brasileira, a prestação de serviço, muito mais do que do comércio tradicional, a indústria, não é? A atividade rural empresarial, tudo isso está incluído no campo empresarial, que não pode ser qualificado propriamente. Agora, todos aqueles contratos que não exigem que um dos figurantes seja empresa, que pode ser empresa ou não, que podem ser pessoas físicas, que podem ser pessoas jurídicas que não sejam empresariais, sejam pessoas jurídicas de caráter civil, como, por exemplo, a associação civil, uma fundação, que participe, integre um contrato como figurante de um contrato. Esses contratos são civis. E são os contratos clássicos, que os romanos já tinham desenvolvido, quando ele se abre para o mercado externo e recebe fornecimentos em Roma de navios que vêm de vários lugares ali do Mediterrâneo para o fornecimento. Aí começa a surgir aqueles contratos que os romanos tinham entre eles, muito complicados. As pessoas que vinham negociar com eles não entendiam nada. E eles então desenvolveram um modo mais simplificado de contratos, como a contrato de compra e venda, tal como nós conhecemos hoje, o contrato de mandato, o contrato de permuta. Esses contratos são efetivamente contratos civis, entre outros. Um outro ponto importante que eu gostaria de trazer à reflexão de vocês é que, na grande mudança que o direito privado vem tendo nos últimos anos, uma dicotomia, ela cada vez mais se torna exigente de estudos, de reflexões e de precisão, que é a dicotomia pessoa e patrimônio. Os códigos civis do passado, no século, principalmente no século XIX, e o nosso Código Civil de 16, elegeram o patrimônio como foco principal da legislação. A pessoa vinha em seguida. A pessoa era apenas um polo da relação jurídica. E a grande transformação que vimos assistindo nos últimos anos
no mundo. E o Brasil tem um papel muito grande no desenvolvimento do direito civil nessa direção, é o reposicionamento da pessoa no centro e como foco principal, como prioridade do tratamento legal. E o patrimônio sendo concebido como a serviço da pessoa humana. Então, esse primado da pessoa humana é uma característica atual, muito importante. Não desmerecendo nem desqualificando o patrimônio, mas deixando claro que ele existe a serviço da pessoa humana. E por isso, quando os conflitos se dão, na decisão tem que se levar em conta o interesse fundamental da pessoa. Uma das grandes inovações do Código Civil de 2002 foi a regulamentação dos direitos da personalidade, que nunca tinha havido no Brasil. Os direitos da personalidade, que Pontes de Miranda dava um tratamento preferencial, que ele dizia que era um dos ápices da evolução do direito, eram os direitos da personalidade, e por isso ele deu um tratamento em todo um tomo aos direitos da personalidade. Esses direitos nunca tinham sido objeto de tratamento sistematizado no Brasil. O Código fez, o Código de 2002. E não é só como direito à personalidade, isso agora assumiu uma importância enorme, que será certamente objeto da fala do professor Marcos Zerá, diante desses últimas 2 décadas, o advento da internet, da revolução da informática, do conflito difícil de solução entre o que as plataformas denominam de liberdade de expressão e o que ardentemente os direitos nacionais vêm lutando para preservar, que são os direitos da privacidade, que são espécies do gênero direitos da personalidade e que estão perdendo terreno cada vez mais. Privacidade virou moeda de troca. Privacidade virou hoje é muito mais importante economicamente do que toda extração de petróleo do mundo. Extrair dados das pessoas passou a ser muito mais importante como obtenção de renda, de rendimento e de lucro, do que a maior fonte de energia até agora, que é o petróleo. E à custa de quê? Da redução e do apagamento, às vezes, da privacidade, dos pessoais. Houve outro ponto também importante, houve uma inversão histórica no processo e agora me refiro a ele, que foi tocado pelo professor Gustavo, da constitucionalização do direito privado, não só direito privado. Ao longo do século XX, com o advento dos estados sociais, que começaram com a Constituição do México de 1917, a Constituição alemã de 1919, e no Brasil, com a Constituição de 1974, as constituições incorporaram 2 segmentos, 2 organizações que não se fizeram presentes na primeira fase do constitucionalismo, que se preocupou essa primeira fase com a organização apenas política. No século XX, e no Brasil, após a Constituição de 1934, com a organização social e com a organização econômica. Ora, a organização social e a organização econômica dizem respeito aos poderes privados, enquanto que a organização política diz respeito aos poderes políticos. Essa incorporação da organização social e da organização econômica foi uma verdadeira revolução constitucional e que veio a repercutir no direito privado.
Porque, como não, historicamente, o direito privado vivia à parte das constituições, mesmo os códigos que surgiram e que foram coetâneos dos códigos, as constituições que surgiram após os códigos civis viviam à margem, as suas matérias viviam à margem das constituições. Constituições não tratavam de propriedade, não tratavam de famílias, não tratavam de sucessões, não tratavam do direito das pessoas, dos direitos fundamentais, nada disso. Isso vem gradativamente sendo incorporado, especialmente no século XX. E aí é que o direito privado tem que se redescobrir. E vai se redescobrindo, tendo a humildade de reconhecer que ele não está com a bola toda que tinha no passado. Que ele não era o que fornecia, não era mais ele, e não é mais ele que fornece as categorias fundamentais do conjunto do direito privado, do direito em geral, inclusive do direito público. Inclusive do direito público. O direito público é muito mais recente, enquanto temos uma história no mundo romano já de mais de 2.000 anos de direito, de construção do direito privado. O direito público é uma construção de 10% desse tempo, de pouco mais de 200 anos. Ainda hoje, muito de suas categorias foram auridas do direito privado, dos códigos e das grandes obras doutrinárias do direito privado. As categorias, os conceitos, que foram sendo progressivamente adaptados. Até hoje, o direito administrativo está se reinventando, buscando firmar-se com categorias próprias. Eu que fui procurador de Estado e atuei durante décadas com isso, lidei muito com essa dificuldade do direito administrativo de trabalhar com categorias próprias. E as obras de direito administrativo que eu lia, eu identificava facilmente a origem dos conceitos utilizados no antigo direito privado e de toda a tradição romano-germânica. Então, esse processo de constitucionalização nos obrigou a alguns elementos fundamentais. Primeiro, aceitar que há uma unidade sistemática do direito, que não são duas partes que não se dialogam, o direito público de um lado e o direito privado do outro. E que a Constituição está no ápice do sistema, hierarquicamente superior a todas as suas normas, são superiores a todas as outras normas ditas infraconstitucionais. Terceiro, algo fundamental, é que essas normas não dependem da interposição do legislador ordinário para que valham, que tenham validade, que tenham eficácia. Essa validade, essa eficácia são imediatas e diretas, como estabelece o artigo 5º da nossa Constituição. Artigo 5º, final do artigo 5º. Portanto, todas as normas não podem entrar em normas infraconstitucionais, não podem entrar em colisão com as normas constitucionais. E essas normas valem por si, têm eficácia por si. Não dependem que sejam regulamentadas pelo legislador. Não dependem, ao contrário. Aí vem outro dado importante. As normas infraconstitucionais, inclusive as normas de direito privado, têm que ser interpretadas e aplicadas em conformidade com a Constituição. Em conformidade. Se não forem incompatíveis com a Constituição, a sua interpretação é de rigor feita em conformidade com a norma constitucional. Não pode, portanto, ela colidir, como acontecia no passado. E eu chamo essa atenção
Porque o nosso sistema, que aparentemente cria essa rigidez, e uma rigidez boa, salutar, de você saber o que é que está em vigor, o que é ou não eficaz juridicamente, como você deve aplicar, como você deve interpretar as normas, não vai acontecer no nosso vizinho argentino. Lá, uma norma que é declarada inconstitucional pela Suprema Corte da Argentina, o juiz pode desconsiderar e continuar aplicando. Aqui não. Porque vai correr o risco de assim o fazendo, de esbarrar nos recursos devidos na afirmação do Supremo Tribunal Federal da autoridade da nossa Suprema Corte, que disse, gostemos ou não, e quantas vezes nós não gostamos, que tal norma é inconstitucional. Pronto. Se a tal norma é inconstitucional, não vale mais no sistema. Lá, continua. Veja que coisa curiosa. Que coisa... não há... e é uma grande reclamação, por exemplo, dos juristas de escola da Argentina, por essa deficiência do sistema constitucional. Nisso, nós civilistas, aqui no Brasil, tivemos um papel muito importante nessa direção. Apesar de haver resistência até hoje. A Constituição, portanto, do passado, era uma constitucionalização dos direitos negativa. Negativa por quê? Porque deles não tratavam. Não tratava do direito penal, não tratava do direito administrativo, não tratava do direito tributário, raramente o direito tributário tratava, que era a questão fiscal, de obtenção dos recursos públicos. Mas, e, principalmente, direito privado não tratava nada. Então, era, no que concerne ao direito privado, uma constitucionalização negativa, propositadamente negativa. A classe que foi vencedora da derrubada da monarquia, das monarquias europeias, do Estado feudal europeu, da derrubada do medievalismo europeu, que foi a burguesia, ela tinha, como ainda hoje tem, grande resistência à ação do Estado, inclusive do Estado juiz. E por isso que os seus códigos, os códigos que a burguesia patrocinou, tanto na França como em outros países europeus, esses códigos, eles deram as costas para as constituições existentes. E a Constituição atual, a constitucionalização, é o oposto, é a constitucionalização positiva. Positiva porque há a previsão expressa das regras fundamentais do direito privado na Constituição, na organização social e na organização econômica. Hoje já se fala... Outro ponto, portanto, é por isso que no Brasil, e aqui eu vou encerrando, no Brasil nós... Eu, particularmente, alguns colegas, alguns autores brasileiros, inclusive constitucionalistas, estão cada vez mais se afastando do modelo que era quase um modelo hegemônico, do modelo alemão, da aplicação indireta das normas constitucionais nas relações privadas. Essa tese, lá na Alemanha, denomina-se de eficácia horizontal. No Brasil, é o oposto, a eficácia é vertical. E agora já se cogita, alguns estudiosos no Brasil e alhures, já se cogita de uma eficácia diagonal. Porque, veja, horizontal, a eficácia horizontal, ela, para os alemães, ela só é possível fazendo a mediação do legislador. Ou seja, se a Constituição estabelece
tal regra. Preciso o legislador dizer isso de novo. Ou então, a jurisprudência tem que firmar uma orientação definitiva para que possa ser aplicado, mas não admite aplicação direta entre particular com particular da norma constitucional. Até hoje, há uma resistência na Alemanha. No Brasil é diferente. Se você levantar o rol de decisões do Supremo Tribunal Federal, né, e dos nossos tribunais, é uma quantidade enorme de decisões corretamente aplicadas. Eu lembro só um fato para mostrar como é perigosa a eficácia a meramente horizontal, sem observância da aplicação imediata, direta, verticalizada da norma constitucional nas relações privadas. O Código Civil anterior, o Código Civil de 16, estabelecia regras claras entre deveres e direitos do marido e deveres e direitos da mulher na relação do casamento. Os deveres e direitos eram assimétricos, não eram simétricos, eram assimétricos. Veio a Constituição em 1988 e diz, não, doravante são simétricos. Os direitos e deveres, tanto está no artigo 5º, quanto está no artigo 226 da Constituição. Os direitos e deveres dos cônjuges são iguais. O que é que de alguns dos meus colegas, inclusive brilhantes civilistas, mas muito apegada à orientação alemã, escreveram após a Constituição, alto, não pode aplicar a Constituição não, tem que esperar o Código, ou que mude o Código, porque o Código diz que os direitos e deveres são desiguais, portanto você não pode aplicar. Ainda bem que essa orientação foi minoritária, a grande maioria dos civilistas, o que escrevemos prevaleceu nos tribunais, no sentido da aplicação direta. Esse é um exemplo da constitucionalização, da aplicação e da aplicabilidade direta. Não é? Agora, você esperar para o legislador dizer o que a Constituição disse, é uma caput diminutio da Constituição. Então, o conceito, portanto, de hierarquização normativa é fundamental para a compreensão desse processo de transformação que ocorreu e vem ocorrendo. E ainda, convivência nesse processo de constitucionalização com outras categorias de normas. Por exemplo, a Constituição brasileira, após a emenda constitucional 45 de 2004, estabeleceu que todas as convenções que afetem direitos humanos, convenções internacionais, têm aplicabilidade imediata no Brasil e força de emenda constitucional. É como se fosse uma emenda constitucional mudando a Constituição. Então, o que diz a nossa Constituição é que há de se conceber um alargamento do chamado bloco de constitucionalidade, que não é só o que a Constituição diz, mas o que dizem as convenções de direitos humanos. Não é? Então, por isso que no meu livro Direito de Família e na parte geral, chamei muita atenção desde o início que a convenção, a convenção das pessoas com deficiência, que foi posterior a 2004, que o Brasil firmou e que introduziu no sistema, ela já era constitucional e deveria ser aplicada independentemente do estatuto das pessoas com deficiência, que só veio a lume em 2015. E já deveria estar sendo aplicado. Mas os nossos juízes, os nossos promotores, nós advogados, nós procuradores, nós professores, temos uma resistência enorme aqui no Brasil a atribuir a força normativa às convenções. Eu não sei por quê essa resistência. É difícil, se você fizer uma pesquisa em qualquer tribunal, qual a convenção que eles aplicam, nas decisões dos tribunais, quase são muito poucas.
E mesmo as convenções que antecederam a 2004, o Supremo, com base em muitos estudos elaborados no Brasil, adotou a tese da supralegalidade. Ou seja, mesmo que não digam respeito a direitos humanos e sejam anteriores a 2004, elas são supralegais. E, portanto, mesmo que não afaste a norma fica inerte. A norma infraconstitucional fica inerte se ela contradiz uma norma de caráter supralegal, que é a Convenção. Como aconteceu com a Convenção, relativa à prisão por dívidas, Convenção Interamericana, que o Brasil foi signatário. Portanto, o bloco de constitucionalidade ele é mais amplo do que a Constituição. E eu iria até mais. A nossa Constituição adota a multiplicidade de ordens jurídicas. Não é uma única. Por quê? Porque a nossa Constituição estabelece que os usos e costumes dos povos tradicionais brasileiros que antecederam os que vieram após a vinda dos portugueses, dos europeus, e dos outros povos tradicionais também, como os quilombolas, essas normas e convenções devem ser respeitadas e prevalecem sobre a ordem jurídica oficial restante. Portanto, isso é uma matéria muito interessante, viu, para quem quiser fazer tese ou dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Portanto, meus caros, dentro desse grande espaço de mudança e de transformação que se situou a mudança e a transformação e deve continuar e continua do direito privado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Acredito que os alunos devem estar encantados com a sua exposição, essa clareza, essa verdadeira... a linha de pesquisa, a qual a minha disciplina, que é diálogos entre os direitos fundamentais e o direito privado, está justamente na linha de pesquisa historicidade dos direitos fundamentais. E justamente o senhor trouxe aqui, como havia proposto, os fundamentos do direito civil e também trouxe o elemento aí da historicidade, que não é simplesmente trazer o fato histórico, mas contextualizando de acordo com os acontecimentos sociais e de outras ordens. Eu agora vou passar a palavra para o meu amigo Marcos Errar. Eu sou Marcos. Eu queria dizer, só fazer uma observação, que o professor Paulo disse que queria falar sobre o passado, o professor Marcos pelo futuro. O professor Paulo falou dos fundamentos, e é importantíssimo que nós tenhamos hoje, no momento histórico que vivemos, essa consciência de racionalidade sobre os fundamentos do direito para que, então, possamos enfrentar o futuro. Mas o professor Paulo estava se referindo ao tempo, porque ele, na verdade, sempre foi um jurista muito à frente do seu tempo. Foi um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, mudou a face do direito de família e das próprias famílias, e também, exatamente, fundador também do Instituto Brasileiro de Direito Civil. O IBDFAM tem sede em Belo Horizonte e o IBD Civil no Rio de Janeiro. Então, justamente a professora Dani, professora de Direito de Família, a professora Luciana Brasileiro, a professora Fabiola, como eu ia dizendo, o professor Paulo ele mudou não só a face do direito de família, junto com a escola, o método da constitucionalização, mas das próprias famílias. Ele tem um texto que
muitos de vocês devem ter lido, eu sempre recomendo, que fala justamente das entidades familiares para além dos números clausos. Esse texto é um clássico, embora ele trate também no livro dele, mas ainda hoje é um texto atual, que foi escrito no início, né, dos anos 2000, né, professor? Acho que, não me lembro exatamente a data, mas já faz muitos anos, e é um texto extremamente atual. Pois bem, então, vou passar aqui a palavra para o professor Marcos Errar, para então fazer a sua exposição. Obrigado, professor. Bom, deixa eu começar dizendo boa tarde a todos, e dizer da minha alegria de estar aqui na Faculdade de Damas, dividir esse momento com o meu professor Paulo Lobo, e desejar a você, Gustavo, muito sucesso nessa nova jornada aqui à frente da coordenação do PPG. Deus lhe ajude com sucupira, tá? E que você consiga reafirmar ainda mais esse programa aqui. Pessoal, ouvir o professor Paulo é um privilégio, e o meu trabalho está muito mais fácil agora. Que vocês viram agora toda uma jornada que levou a gente até o momento atual. Mas Gustavo falou de tempo na fala dele. E eu queria começar justamente usando essa palavra, o tempo. E como o tempo engana a gente. Às vezes o futuro chega e a gente não se dá conta. E é tão bom a gente deixar as coisas para o futuro, dá uma sensação reconfortante, não tenho que fazer isso hoje. Aqui eu estou me referindo, Gustavo, aos mestrandos que estão aqui na sala. O dia da defesa vai chegar. Mas só vai ser no ano que vem, só vai ser no semestre que vem, e a gente se acomoda. E aí, quando a gente se acomoda, a gente procrastina. A gente não precisa se preocupar agora, a gente pode se preocupar amanhã, a gente pode procurar depois de amanhã. Aí, um belo dia, a gente acorda, olha o calendário e a gente vê que está correndo atrás do prejuízo. Que aquilo que estava tão distante chegou. E às vezes chega e a gente não se dá conta disso. Eu podia falar de proteção de dados, podia falar de inteligência artificial, mas eu vou começar falando da internet, porque tem um pessoal ali na primeira fila que usava a internet quando tinha que discar ainda pelo telefone fixo de casa e esperar a conexão. O pessoal do lado de cá nem sabe o que é isso. E aí, pessoal, vejam só, até 1995 no Brasil não se usava internet para fins comerciais. A gente vai pensar em inseminação artificial e a gente está falando de 1980. E eu estou escolhendo 1980 e 1995 de propósito. Porque o que a gente chama de Código Civil hoje é um texto que foi escrito em 1974, 75, 76. Eu não tinha nem nascido. A gente comemora 20 anos do Código, 20 anos que ele se tornou lei, 20 anos que ele é exigível. Mas quando a gente vai ver quando é que ele foi feito, a realidade para a qual ele foi pensado já não era a realidade do momento que ele entrou em vigor. Imagina a realidade agora. E um dos motivos é esse. Depois a gente vê isso, no futuro a gente vê isso, vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o mundo foi girando cada vez mais rápido. E as normas jurídicas têm uma característica. A gente está sempre correndo atrás do fato. Vejam só, a gente precisa que aconteça alguma coisa, depois a gente vai começar a analisar aquilo que aconteceu. Foi bom, foi ruim, é conveniente, é inconveniente, é prejudicial, é adequado? E se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, pense nas normas que tratam do uso de telefone celular nas escolas. Quantos anos a gente passou discutindo se devia ou não as crianças serem autorizadas a levar o telefone na escola? E aí, quando veio a norma, tem gente que diz assim, como assim não pode mais usar o telefone? E outros dizem assim, já foi tarde, já estragamos muita gente e agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, o tempo para o direito é muito relativo, tá? E eu preciso chamar a atenção disso para vocês, para a gente entender que quando a tecnologia começou a acelerar a nossa rotina, começou a entrar nos nossos lares, sem a gente se dar conta, essa aceleração aconteceu mais rápido ainda. Eu sou do tempo do VHS, depois veio o CD, depois veio o DVD, depois veio o pendrive, e o computador que eu comprei agora não tem nem mais porta para entrar um pendrive, é tudo na nuvem. Tem gente que deve ter em casa alguma mídia que não consegue mais acessar, porque simplesmente o que você tinha em casa ficou obsoleto.
Isso aconteceu muito rápido e está acontecendo cada vez mais rápido. Provavelmente o telefone que a gente está usando hoje, daqui a 3 anos, a gente vai ter que se livrar dele, porque você, por exemplo, não vai poder acessar o WhatsApp a partir da semana que vem se você não tiver um iOS pelo menos 12. E não tem nada de errado com o seu telefone velho, ele simplesmente não vai atender mais a você. E aí a gente começa a ouvir as pessoas falando de que o celular ficou obsoleto, o carro ficou obsoleto. Espero que não seja o dia que a gente, enquanto pesquisadores, vamos ficar obsoletos também. Mas alguns vão ficar, já estão ficando e não perceberam, por conta da inteligência artificial. E a gente vai falar um pouquinho disso já já. Mas vamos seguir aqui uma ordem. O professor Paulo foi falando e eu fui tentando estruturar meu raciocínio para tentar complementar de alguma forma e contribuir com o que ele estava trazendo para a gente. Se eu perguntar a vocês se a gente se comunica hoje do mesmo jeito que a gente se comunicava há 20 anos atrás, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que a resposta é não. Eu ainda não sei porque eu chamo isso aqui de telefone. Porque o que eu menos faço com isso aqui é ligar para alguém de voz. A gente chama isso aqui de telefone por tradição. E se eu perguntar a alguém que tem entre 16 e 20 anos se ele prefere mandar uma mensagem de texto ou telefonar e falar de voz com alguém, eu já sei qual é a resposta. Parece que o pessoal tem pavor, geriza, falar no telefone com alguém. Não é assim que funciona. Isso mostra, pessoal, que a gente não se dá conta de como a forma da gente se comunicar com os outros está mudando. Você, quando está com fome e está em casa, prefere telefonar para o restaurante ou para a lanchonete, falar com alguém de carne e osso para fazer o seu pedido, ou é mais fácil você usar o aplicativo e esperar a comida chegar na sua casa, sem falar com nenhum outro ser humano, não ter nenhuma interação? O que é que você prefere? E a gente vai percebendo isso, não é só na nossa relação comercial, é também na nossa relação familiar. Às vezes você está em casa e está com preguiça de levantar para ir no quarto falar com alguém, e você manda uma mensagem para a pessoa que está dentro de casa. Bom, eu estou falando de algo que acontece na nossa vida. O nosso jeito de conversar, de negociar, de se relacionar, mudou, tá? E o negócio é tão esquisito que hoje você chega na segunda-feira e pergunta para o amigo, e como é que foi o fim de semana? Você está namorando fulano? Não. Você ficou com fulano? Fiquei. E agora? Não sei. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual é o seu tipo de relacionamento. Isso é cada vez mais comum. Isso se a pessoa responder, não lhe der um perdido, né? Um ghosting, e sumir e não aparecer mais para conversar. O que é que isso tem a ver com a conversa de hoje? Eu aprendi com o professor Paulo que o direito civil começou pensando no ser humano, no homem comum. A gente olha para a Constituição e pensa na relação da gente com o Estado, com o poder público, com o coletivo. Mas que quando eu abro o Código Civil, eu penso que eu sou filho, que eu sou pai, que eu sou contratante, eu penso que eu sou marido, eu penso que eu sou herdeiro, e eu estou tratando da minha relação com outras pessoas. Eu estou tratando do meu cotidiano. Eu consigo me enxergar nos exemplos que o Gustavo dá nas aulas dele, que a Luciana dá nas aulas dele. Não gosto de me enxergar nas aulas de penal. Eu não quero ser vítima de crime, eu não quero ser criminoso. Mas nas aulas de civil é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia mudou. Pessoal, a gente nem carrega mais dinheiro, a gente não carrega mais documento. Antigamente eu tinha que sair de casa com a chave, com a carteira e com o celular. Hoje eu saio só com o celular, porque os documentos estão aqui dentro, o dinheiro está aqui dentro, e eu abro a porta de casa com esse troço aqui. Eu não preciso sair com mais nada. E aí, pessoal, quando isso acontece na nossa rotina, se o seu jeito de trabalhar mudou, se o seu jeito de comprar mudou, o mundo também não é mais físico, o mundo agora é cada vez mais digital. E a gente quase não usa papel. A fala está aqui, ó. Eu estava escrevendo enquanto o professor Paulo estava falando. Tá? O meu tablet está aqui, dona Luciana Brasileiro. Vou mostrar para você o meu tablet. Está aqui, ó, meu bloquinho de anotação. Mas eu tenho a minha agenda eletrônica aqui, porque eu nasci no mundo do papel e eu convivo com o mundo digital. Mas a minha geração é de transição. As gerações novas não sabem o que é isso aqui. A minha filha estudava na escola com um tablet, não precisava comprar livro. E na faculdade ela continua do mesmo jeito.
Provavelmente a biblioteca digital de vocês deve ser maior do que a biblioteca que eu passei aqui, que eu vi, que é uma bela biblioteca. Tá certo? O mundo ficou digital, vai ficar cada vez mais digital, e a gente não vai ter mais essa separação do digital e do físico. Eu estou falando com vocês que estão olhando para mim, tem uma câmera na minha frente, eu estou conversando com o pessoal que não está aqui também. Então, a gente não vive só no digital, a gente não vive só no físico, a gente vive numa simbiose entre os dois, e a gente precisa entender que um interfere no outro. E aí, sabe o que eu acho engraçado? As pessoas dizem assim, os meus arquivos estão na nuvem. Pessoal, os seus arquivos não estão na nuvem, os seus arquivos estão num servidor que gasta uma energia desgraçada, que ocupa um espaço enorme, que polui bastante, ele só não está aqui perto de você, ele está longe. O ChatGPT é o futuro e vai acabar com a quantidade de energia elétrica que a gente está utilizando, porque ele precisa de cada vez mais. Ele é um monstro voraz que precisa de capacidade computacional, de lugar para armazenamento e gasta uma energia loucamente. E a gente não percebe às vezes isso. Você está aqui ou está me ouvindo em casa pela transmissão, mas pessoal, se a internet cair aqui, acabou a festa. O digital depende do físico. O físico depende do digital. A gente não tem dois universos paralelos. A gente tem uma relação de simbiose evidente entre eles. O digital depende de infraestrutura. Sem infraestrutura, a gente não consegue aproveitar o digital. O mundo mudou, disse a vocês, mas tem um pequeno problema, as normas continuam as mesmas. Em matéria de tecnologia, pessoal, de 2010 para cá, eu vou citar para vocês duas alterações que são relevantes para mim. 2012, o Marco Civil da Internet, a primeira lei no Brasil que passa a regular o uso da internet entre as pessoas. Pequeno parêntese, a gente começou a usar em 95, a lei chegou em 2012. Depois a gente tem em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, mas só metade dela. Porque a LGPD que está em vigor, ela só entrou em vigor em 2021, só trata da parte civil, a parte penal continua dormindo no Congresso, esperando que alguém decida colocá-la em votação. A gente agora tem um Marco Civil da Internet, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente não tem um marco regulatório para a inteligência artificial ainda. A gente tem um projeto de lei, foi votado na Câmara, foi para o Senado alterou, voltou para a Câmara e estamos aguardando para ver o que é que vai acontecer. Mas, por coincidência, na semana passada, no dia 12, o Conselho Nacional de Justiça editou uma regra para o judiciário específica para lidar com inteligência artificial. O Brasil não tem norma, mas o Poder Judiciário editou uma norma para, pelo menos internamente, disciplinar como é que as coisas vão acontecer. Porque o mundo não vai esperar que a gente faça uma lei para tratar do assunto. A vida não espera. E se o direito ignorar a vida vai se vingar ignorando o direito. E as pessoas vão fazer as coisas de qualquer jeito. Mas quando elas fizerem de qualquer jeito, com norma ou sem norma, e elas chegarem diante de um juiz, o juiz não pode dizer assim, vou cruzar os braços e esperar que a norma seja criada para depois eu decidir. Ele é obrigado a decidir. E como é que diabo ele vai decidir isso? Foi tudo que o professor Paulo falou para vocês aqui. Fundamentos, princípios, sistemas, fontes, evolução. É o que nos resta. Se você quer saber para onde é que a gente está indo, primeiro aprenda onde é que a gente estava e como é que a gente chegou aqui. Porque se você não tiver noção desses fundamentos, você vai ficar se sentindo à deriva. Os fundamentos, as fontes, os sistemas são uma bússola para a gente. É isso que vai formar a nossa capacidade de questionar, de analisar, de criticar. E é disso que nós estamos precisando aqui. O mundo mudou e as normas continuam as mesmas. O Código Civil não tem nenhuma referência ao direito digital. O Código Civil não tem referência a casais do mesmo sexo. O Código Civil não tem referência a filhos que nasceram por inseminação artificial. O Código Civil não tem nenhuma referência à inteligência artificial. E a gente continua utilizando ele, e isso não impede que o judiciário analise essas questões. Porque aí, pessoal, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente olha lá para o nosso cardápio e a gente vai ter que se virar
com os dispositivos que foram colocados para a gente, e é papel da doutrina ajudar a gente a desenvolver esses dispositivos, desenvolver essas teorias. Pessoal, normalmente, quando você pega uma regra e você percebe que ela já não está mais atualizada para o tempo, a gente tem dois caminhos. Ou a gente joga ela fora e coloca outra nova no lugar, ou a gente vai ter que utilizá-la até que chegue alguma coisa que possa complementar. E é esse o caminho que nós estamos seguindo. Tem no Congresso Nacional um projeto de atualização do Código Civil. Não é um projeto de novo Código Civil. Alguns autores brincam que a comissão de juristas que fez o projeto está tentando criar um efeito Benjamin Button. Lembram do filme? A gente tem um código que nasceu velhinho, tá? Que nasceu atrasado, e agora estão tentando trazer ele para o século XXI. Não é fácil, porque as estruturas que foram estabelecidas, as fundações, têm limite. Por exemplo, a gente não tem nenhum livro que trate de direito digital na legislação atual. A comissão propõe que seja incluído isso. Daqui a pouco eu volto. E a gente fala mais um pouquinho disso. Então, eu vou usar alguns verbos para vocês. Coexistir. Um código antigo com as novas regras que tratam, por exemplo, sobre proteção de dados. Continuar. Eu continuo utilizando os princípios contratuais que foram feitos para o mundo analógico quando você entra na Shopee para fazer uma compra, quando você entra no Alibaba. Não quero nem ver o celular da pessoa Luciana brasileira, está ali clicando, tenho certeza que é alguma oferta que ela está colocando no carrinho de compras dela aí. Eu vou colocar outra palavra, adaptar. De repente, a gente foi para casa em 2020 achando que ia passar 15 dias de quarentena e a gente só saiu 2 anos depois. Mas ninguém parou de contratar. Só que não dá para eu bater na sua porta para você assinar um contrato. E a gente precisou criar ferramentas para fazer uma assinatura eletrônica que tivesse segurança e confiabilidade e as pessoas pudessem continuar com suas vidas. E aí vem o próximo verbo que eu acho mais difícil, superar. Se a legislação que está aqui não é suficiente, o que é que a gente vai colocar no lugar? Porque, minha gente, para criticar tem um monte de pessoas, tem uma fila, mas para ajudar a construir uma coisa nova é difícil. E sabe quem é de quem é esse papel ultimamente? É de quem está nos programas de pós-graduação. De quem está pegando os temas, de quem está escrevendo tese, de quem está fazendo dissertação, de quem está levando a sério as questões, de quem está buscando soluções. Eu fico muito feliz quando o Gustavo chama a gente para conversar sobre isso aqui, que dá tempo da gente falar. O tempo presente é um tempo de incerteza, porque a gente não sabe qual é a velocidade que o Congresso vai dedicar para cuidar do projeto de atualização do Código Civil. E isso está me preocupando, porque tem muita gente que cruzou os braços e disse assim, eu agora não vou estudar mais não, eu vou esperar esse código. Quando esse código sair é que eu vou me preocupar com o direito civil. Bom, se a gente for utilizar o passado como referência para o futuro, a gente vai esperar um bocado que o Congresso se debruce sobre o projeto e a gente passe a ter uma legislação nova. Não dá para ficar parado, não dá para ficar indiferente ao que está acontecendo. E aí, pessoal, a vida de quem estuda e de quem faz pós-graduação hoje é muito diferente, tá, de quem fazia isso quando o código começou. Vejam só, 20 anos atrás era difícil achar bibliografia. Era difícil achar jurisprudência. No escritório da professora Verida, ela tinha uma máquina de datilografar, tá? Se vocês sabem o que é isso, ela tinha. E ela, para pegar, citar uma jurisprudência, ela precisava esperar chegar um livro que chamava Alex, que ela pagava uma assinatura para poder ela ter o que colocar na petição. E a petição dela era pequenininha porque ela tinha preguiça de datilografar. E ela tem que fazer, às vezes, mais de uma cópia. Hoje é o oposto. Você não dá conta de ler a quantidade de informações que tem na internet. E o problema é outro. O problema é você saber qual é a informação que você confia e qual é a informação que você não confia. O problema agora é de curadoria de conteúdo. E vejam só, pessoal, acabaram de lançar um remédio novo. Aí você tem um professor com doutorado que passou 20 anos pesquisando aquilo, comentando no Instagram. Aí você passa aquele primeiro Reels, o próximo é de uma pessoa que disse que não gostou da cara do professor, que não gostou do remédio, que não tem formação nenhuma em medicina, mas que ele dá exatamente a mesma opinião para você que está olhando na rede social.
Mas o pesquisador é chato falando, e ele é preocupado, ele coloca um monte de risco, de problema. O outro é simpático, ele até dança no TikTok. E aí o que é que acontece? O dançarino tem 5 milhões de seguidores. O professor tem 100 seguidores. Quem é que vocês acham que vai ser mais visível e as pessoas vão ter mais oportunidade de ouvir? Esse é o tempo presente. Esse é o tempo da incerteza. É esse o desafio que a gente está vivendo. Só que eu comparei para vocês o professor que tem formação com alguém que é palpiteiro, que está dizendo o que veio na cabeça dele. Mas eu tenho um terceiro personagem aí. Pessoal, duas amigas queridas, a professora Caitlin Mulholland e a professora Ana Frazão, no mês passado gravaram um podcast e o tema do podcast era a internet morta. E o título é esquisito, mas faz referência a uma pesquisa que saiu no começo do ano, que diz, que levantou, que apurou, que quase 50% do que a gente vê na rede social hoje não foi produzido por um ser humano. É um robô que está curtindo as suas fotos, é um robô que está fazendo as legendas que você lê das lojas, que você lê dos governos. E aí você entrou na rede social para você interagir, para você se conectar com pessoas, para você conviver com amigos, para aproximar quem está longe. E hoje tem um robô com quem você está conversando. E vai ser difícil você encontrar alguém de carne e osso prestando atenção no que você está fazendo. Então agora eu tenho o conteúdo do especialista, eu tenho o conteúdo do leigo, que às vezes tem mais visibilidade do que o especialista, e eu tenho um conteúdo que foi gerado sinteticamente, de modo artificial. Só que tem um pequeno problema. A inteligência artificial que a gente usa hoje, o modelo mais comum, generativo, ele basicamente é um modelo probabilístico. Ele não sabe o que é verdade, ele não sabe o que é valor, ele simplesmente, com base no que você escreveu, vai estimar qual é a probabilidade das palavras que você está procurando. E ele está pouco se lixando se o resultado é verdadeiro ou falso. Contanto que você fique satisfeito com aquilo. E a gente precisa entender como é que esse mecanismo funciona para poder a gente começar a avaliar o impacto disso nas relações no mundo jurídico. Então, eu disse a vocês que o direito civil cuida do homem comum. E aí, num livro clássico de Teoria Geral do Direito Civil, a gente tem 3 momentos. O momento do nascimento, o momento do desenvolvimento, e a personalidade começa com a respiração, com nascer com vida, e terminava quando você morria. Mas o problema começa agora dentro do tubo de ensaio, durante as tentativas de fertilização. Aquelas que são bem-sucedidas, aquelas que ainda não foram bem-sucedidas, e o pessoal que deixou o material congelado e não sabe exatamente o que fazer com ele. E aí, pessoal, se a gente ultrapassa essa fase e você nasce, a gente começa a ter uma dificuldade, porque, tradicionalmente, na primeira legislação da gente, todo mundo era tratado da mesma forma. A gente hoje vive um momento que o conceito de igualdade não é um conceito puramente formal, é um conceito de igualdade material. Mas vejam quantos grupos de minorias e vejam quantas minorias se chocando uma contra a outra. Como é que a gente vai fazer para estabelecer uma ordem de prioridade entre essas minorias? Como é que a gente vai fazer para todos coexistirem? Isso é um desafio diário. Vejam, por exemplo, a tentativa de estabelecer cotas para acesso à educação superior e quantos interesses diferentes tem nessa discussão. Depois você cresce e aí chega um momento que você precisa decidir como é que você vai viver a sua vida, com quem você vai viver a sua vida e qual vai ser o destino dos seus bens. Mas aí, nas aulas de sucessões, eu abri um livro que dizia assim, Miguel Maria de Serpa Lopes, professor, a morte tudo termina, encerram todas as relações. Fisicamente é verdade, mas eu aposto que vocês têm ainda amigos que já deixaram esse plano e continuam com perfis em redes sociais ativos. E a gente agora está com abacaxi na mão, o que é que a gente vai fazer com isso? Os herdeiros podem seguir utilizando aqueles perfis de quem já faleceram? Será que eu posso falar pelo finado? Será que eu posso continuar mandando mensagens pela conta dele? Será que eu posso aproveitar que ele faleceu para ir bisbilhotar para quem ele mandava mensagem direct, o que é que tinha nas mensagens do direct?
Para os mais novinhos que estão ali atrás, você quer saber o que seu pai e sua mãe mandam no direct, depois que eles não estiverem mais aqui? Parem para pensar um pouquinho. Qual é o limite que a gente vai ter para acessar essas informações? E, virtualmente, eu posso programar a máquina para mandar recados meus do além-túmulo, tá certo? Que vão aparecer quando eu não estiver mais por aqui. E isso é um campo hoje de investigação e de pesquisa que eu acho muito relevante. Pessoal, quem são os sujeitos que devem ser protegidos? Antigamente a gente estudava a proteção ao nome da pessoa natural e alguns tinham pseudônimo quando queriam reservar a sua intimidade, a sua privacidade. Mas o mundo eletrônico permite que você tenha, para cada jogo que você joga online, um avatar. E em cada jogo você pode assumir um personagem diferente. Eu posso ser mais novo, eu posso ser mais velho, eu posso ter outra cor de cabelo. E eu posso me relacionar com pessoas nesse universo digital. Como é que deve ser a proteção dessas novas identidades que a gente tem? Pessoal, se alguém esquecer a senha do banco, ou se falecer um parente seu e você não sabe se ele deixou um seguro, ou se ele deixou grana para separar para os herdeiros, você consegue pedir para o juiz fazer uma investigação, uma pesquisa e ter acesso às informações, a menos que ele tenha deixado ativos digitais. Porque a identificação dos ativos digitais não está vinculada a uma pessoa de carne e osso. Está vinculada a um número de identificação, a um token. E o computador entende que quem tiver aquele token vai ter acesso àqueles bens. Mas se você perder aquela informação numérica, está perdido aquele acervo patrimonial que você tinha. Porque não tem como resetar a senha e não tem como ligar para alguém para reclamar. Porque o modelo foi criado para que isso não fosse possível. E a gente já está começando a ver os primeiros efeitos disso, de pessoas que descobriram que os parentes que morreram tinham dinheiro aplicado em Bitcoin, por exemplo, mas o falecido morreu e levou a senha junto com ele. E não tem nada o que fazer em relação a isso. Além disso, pessoal, a gente tem um problema que é o anonimato no mundo digital. É difícil você saber se você está falando com aquela pessoa que está dizendo que é. Vejam agora como os advogados estão sofrendo. O PJE é uma plataforma de acesso ao processo eletrônico que é acessível a qualquer um. Então, os bandidos estão acessando o PJE, baixando as petições dos advogados. Na petição tem o nome, o telefone e o CPF dos clientes dele. É fácil você ligar para o cliente se passando pelo advogado dizendo o seguinte: aquilo que você queria na ação está perto de sair, mas precisa pagar uma taxa. Faz um Pix para mim. E o cara é tão convincente, ele sabia que você tinha uma ação, ele disse que era o seu advogado, ele tinha pedaços do processo que ele mandou no WhatsApp para legitimar aquilo. Como é que eu vou saber que eu estou falando com a pessoa que diz que é? E vejam, toda a nossa segurança no mundo contratual depende de você exercer a sua autonomia e contratar com alguém e poder identificar aquela pessoa para que, se ela não cumprir o combinado, você pode responsabilizá-lo. Cada um fica com a sua via do contrato. Que contrato que eu estava conversando de áudio no WhatsApp e a pessoa colocou um joinha depois para mim, para poder dizer que concordava com aquelas afirmações? Será que eu posso considerar isso como um contrato? Esse mundo da tecnologia, pessoal, criou para a gente uma série de assimetrias. Antes eu me preocupava com quem sabia ler ou não sabia ler e tinha que fazer um testamento, tinha que assinar uma escritura. Ainda existe essa assimetria, mas agora tem novas. A pessoa não sabe usar o computador, a pessoa não sabe usar o caixa eletrônico do banco, a pessoa tem um telefone celular, mas não sabe, por exemplo, compartilhar a localização. Eu tenho certeza que você lembrou de algum parente seu que você precisou ensinar recentemente a fazer alguma dessas atividades. Mas vejam só, essas pessoas não foram educadas para usar o computador. Elas nunca tiveram um curso, um treinamento para isso. Simplesmente alguém comprou uma caixa para ela e disse o seguinte: está aqui, para você usar. E ela vai ter que se virar para aprender a fazer aquilo. E aí, pessoal, 1/4 da população brasileira não tem acesso à internet. Outros 30% que têm acesso à internet só têm acesso à internet do celular e só têm acesso à internet 3G.
Experimenta baixar a declaração do imposto de renda utilizando a internet 3G. Experimenta você ficar esperando o robô do INSS te dar uma resposta, uma certidão, utilizando o seu telefone, que você já tenha 2 ou 3 anos, ele já está lentinho porque ele não tem espaço de memória. Para completar, a gente pode separar o mundo em quem usa a inteligência artificial e quem ainda não usa, e tem aqueles que disseram que não vão usar. Mas não adianta você dizer que você não vai usar se o seu filho vai pegar os seus dados e colocar na IA. Se o banco vai utilizar a inteligência artificial para decidir se vai lhe dar um crédito ou não. Se na hora que você quiser mudar de plano de saúde, a operadora utilizar o robô baseado em inteligência artificial para definir o risco e quais são as exigências de doença pré-existente que eles vão estabelecer na hora de definir o seu novo contrato. Você pode até escolher pessoalmente não querer utilizar a inteligência artificial, mas você não vai conseguir ignorar as consequências dela. E pelo menos tente entender o que está acontecendo, porque você em algum momento vai acabar sendo atingido por ela. E é bom você saber de onde é que está vindo o golpe, tá? E essa é a preocupação hoje nos programas. Como é que a gente integra a discussão de tecnologia com os fundamentos em nome da nossa principal preocupação? No centro disso tudo, o professor Paulo colocou, está a dignidade, está a pessoa humana que você precisa proteger. Essas novas assimetrias, pessoal, exigem letramento digital, exigem que você eduque as pessoas. E o papel dos programas de pós-graduação, por exemplo, é trabalhar com extensão. É a gente levar o que a gente está pesquisando para a pessoa comum, para o pessoal nas escolas. E essa faculdade funciona dentro de uma escola. E você ter a possibilidade de você integrar os alunos da escola com os alunos da graduação, com os alunos da pós, é um benefício que poucos lugares têm. E aqui está tudo junto, está tudo no mesmo espaço físico. Pessoal, antes a gente dizia o seguinte, olha, a relação nossa com outro particular é uma relação das pessoas que estão no mesmo nível. Vocês estão sentados um junto do outro. Mas acontece que eu e o Gustavo e o professor Paulo estamos num nível mais alto aqui. Então a gente tem uma visão melhor do que a de vocês do auditório inteiro. Antes, quem estava nessa posição mais alta, mais elevada, era o Estado. Mas hoje a gente tem grandes corporações que têm tanto ou mais poder do que os estados. Antes a gente pensava no direito local, no direito estadual, municipal, no direito federal e no direito internacional. A Europa, por exemplo, tem o direito de cada país, o direito do bloco europeu e o direito internacional. Mas, meus amigos, os termos de uso do ChatGPT, do Instagram, são aplicáveis aqui nos Estados Unidos, no bloco europeu, e basicamente o texto é o mesmo e é traduzido. Eles fazem pequenos ajustes em relação a isso. Então vejam o alcance das condições gerais da prestação desse serviço. Ultrapassam fronteiras. Esse mundo digital não respeita a soberania estatal. A soberania estatal está relacionada a um lugar físico. E aí, pessoal, vejam só. Quando alguém decide que vai bloquear o aplicativo X, Y e Z, você diz assim, eu vou para o VPN, eu vou aqui simular que estou em outro lugar e a minha vida vai continuar a mesma. E, pessoal, antes saía uma matéria no jornal aqui em Recife, no jornal impresso. E aí você não gostava do teor da matéria e você pediu ao juiz uma providência, e entre as providências o juiz podia pedir, por exemplo, para que o jornal não circulasse, ou para recolher os exemplares. Mas como é que eu vou fazer para pedir para um juiz brasileiro impedir que saia uma matéria na rede social e só vai impedir que saia na rede social aqui no Brasil e o pessoal que está na França, que está na Polônia, que está na Rússia e que também consegue acessar a rede social? Qual é a extensão da decisão do juiz brasileiro? A sentença do juiz brasileiro vai valer para o mundo todo? Ou vai impedir que a informação circule aqui dentro, mas pessoas que estão fora do nosso território vão poder continuar acessando a informação? No final do ano passado, o STJ, pela primeira vez, se debruçou sobre uma situação dessa e começou a rediscutir quais são os limites da jurisdição e os efeitos das decisões do juiz brasileiro no universo digital. E aí, como a gente não tem lei tratando desses assuntos, o que é que as empresas dizem? Deixe com a gente. Eu garanto.
Nós mesmos vamos cuidar de regular e proteger todo mundo. E o termo que é introduzido para explicar isso é o da autorregulação. Não precisa se preocupar em fazer uma lei para cuidar de proteção de dados, não precisa se preocupar em fazer uma lei para inteligência artificial. Nós já estamos tratando disso nos nossos códigos internos ou nos termos de uso. O problema, pessoal, é que hoje de manhã eu acordei e um aplicativo que eu uso disse assim, os termos de uso do seu aplicativo foram alterados. Clique aqui para saber mais. Bom, eu tenho duas opções. Se eu disser sim, eu vou continuar utilizando o aplicativo. Se eu disser não, eu não consigo nem mais entrar no aplicativo. Eu não consigo saber as informações que eu coloquei lá na semana passada. Eu não consigo ter acesso às imagens que eu tinha colocado lá, as fotos que eu coloquei lá, os contatos que eu tinha. E aí sabe o que é que ele vai dizer? Olha, nós mudamos as regras e você concordou. Eu concordei, eu tinha alguma escolha? E aí, pessoal, o que é que acontece? Vários dos institutos do direito civil tradicional estão baseados na nossa autonomia, na nossa possibilidade de discutir o conteúdo, na possibilidade da gente desistir de fazer algo se não concordar com aquilo. Mas hoje a gente acaba sendo imposto a uma realidade, tá, que acaba prevalecendo em relação à nossa vontade individual. Será que o futuro da gente vai ser um novo código? O professor Paulo falou dos microsistemas, Código de Defesa do Consumidor, ECA, eu posso colocar aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, eu posso colocar aqui para vocês a Lei dos Planos de Saúde. Essas matérias costumavam ser tratadas tendo como referência apenas o Código Civil. Hoje, o Código Civil faz parte de um ecossistema maior que tem no centro a Constituição. Mas será que faz sentido a gente reformar o Código Civil ou é melhor a gente partir para aumentar e fazer um microsistema para família e sucessões, um microsistema para direito das coisas, um microsistema para contratos? Vejam, por exemplo, que em dezembro do ano passado o governo brasileiro revogou toda a parte de seguros do Código Civil. E agora a gente tem o marco regulatório dos seguros, o marco regulatório das garantias, e você vai fragmentando aquilo em tantos pedacinhos que a gente está começando a ter dificuldade de ver o todo. A gente tem tantas questões que são setoriais que, quando a gente precisa dialogar, fica complicado porque a gente não sabe as peculiaridades de cada uma dessas áreas. E essa busca por compatibilizar, por organizar, é típica dos sistemas jurídicos e é típica da função da doutrina, para tentar explicar para as pessoas como é que isso está funcionando. Pessoal, eu tentei concentrar essa fala na parte geral do Código Civil. E na parte geral do Código Civil, a gente tem 3 divisões muito claras. Primeiro, a gente protege as pessoas e disciplina a relação entre elas. Depois, a gente trata dos bens que essas pessoas possuem ou que precisam. Depois, a gente fala dos atos e fatos jurídicos que as pessoas utilizam para poder proteger os 2 anteriores. Vamos colocar assim. Mas a questão aqui hoje é saber, em relação à pessoa, onde é que é o limite do individual e até onde a interferência da sociedade e do Estado pode chegar. Antigamente a gente falava da privacidade e a privacidade funcionava como se fosse um escudo, um limite que você não podia transpor, que você não podia ultrapassar. A partir dali ninguém podia interferir com você. Mas o mundo começou a mudar quando você mesmo tira uma foto do que você está comendo, do que você vai vestir, daquilo que aconteceu de errado com você. E aí a gente passa a ter um conceito diferente. Voluntariamente as pessoas se expõem numa sociedade que vigia cada vez mais cada passo da gente. E aí os dados pessoais se tornaram, pessoal, decisivo nessa equação, porque através dos dados você consegue orientar a tendência, persuadir você a adquirir o que você não precisa. Mas dado pessoal é matéria de direito civil, inteligência artificial é matéria de direito civil, inseminação artificial é matéria de direito civil. E aí, pessoal, o que tem acontecido, sobretudo nas faculdades, é que esses assuntos são tratados normalmente pelo professor de teoria geral, porque tratam de assuntos que dizem respeito ao cotidiano das pessoas. Só que a nossa matéria só faz crescer,
só faz inchar. Como é que eu vou fazer para falar de direito de personalidade, de privacidade e colocar toda uma lei geral de proteção de dados? Como é que eu vou fazer para distinguir pessoa e objeto e agora eu tenho que discutir qual é a natureza da inteligência artificial? Será que tudo isso cabe na matéria de direito civil? Será que a gente vai ter que fatiar a matéria? O pessoal que fez a atualização do nosso código teve duas opções. Opção número 1, pegar o livro de família, pegar o livro de contratos e acrescentar neles questões tecnológicas relativas à família ou aos contratos, ou deixar os livros como estavam e, no final do código, criar uma matéria nova, um direito civil digital. Mas, pessoal, eu tenho pessoas que se relacionam no mundo digital. E o mundo digital vai gerar consequência em todos os livros do Código Civil. Será que faz sentido segregar, separar e criar como se fosse uma matéria nova? Eu não sei o que eu faço com isso, eu vou deixar ali no final e depois a gente resolve. Essa reflexão a gente precisa ter, porque a discussão sobre a reforma está acontecendo agora no Congresso e todo mundo vai ter oportunidade para acompanhar. O nosso direito civil ainda se encaixa na expressão separada do público e do privado? Eu acho que o professor Paulo deixou isso muito claro aqui. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que a gente se preocupa com o meio ambiente. E o meio ambiente é algo que transcende a pessoa. Pessoal, quando eu falo de proteção de dados pessoais, eu falo do controle das informações sobre nós que estão circulando. E o interesse é interesse do grupo, que tem que identificar com quem está contratando, com quem está negociando, quem é aquela pessoa que está propondo a fazer aquilo para você. A gente passou a lidar no direito civil, pessoal, também com danos coletivos. E essas situações precisam a cada vez mais de um diálogo com outras disciplinas. Você quer estudar proteção de dados e inteligência artificial, tem que conversar com a ciência da computação. Você quer estudar propriedade, você precisa estudar um pouquinho de direito ambiental. A gente também tem que discutir que esses princípios clássicos do direito civil exigem que a gente tenha um pouquinho de humildade para não achar que temos todas as respostas. Essas matérias que envolvem evolução tecnológica, pessoal, exigem da gente um vocabulário e um conhecimento que a gente não tem nos currículos das faculdades. E aí, outra coisa que é super interessante é a gente achar que o direito vai dar todas as respostas. Vejam, na falta de uma lei específica para tratar desses assuntos mais recentes, o que é que se tem se feito? A gente tem combinado vários esforços. Por exemplo, a gente está acostumado em falar do Código Civil, do Código Penal, do Código Tributário. Mas que tal você falar do Código Computacional, do programa do computador? Você pode proteger a privacidade na hora que o programador está preparando o programa. Você pode proteger privacidade na hora que você vai exigir da empresa que tem um comportamento ético para vender esse programa e com quem ela vai compartilhar as informações. E a gente começa a perceber que a regulação dessas tecnologias depende da infraestrutura para elas funcionarem, depende de normas éticas, depende de normas técnicas, da codificação de programação e de normas jurídicas. Nós temos vários processos de adaptação social que vão precisar trabalhar em conjunto se a gente quiser vencer os desafios que passam pela frente. E o lugar certo da gente discutir isso é no programa de pós-graduação, tá? Espero que vocês tenham muita sorte nas pesquisas e que a gente possa em breve ler o resultado do esforço de vocês. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Marcos. Acho que o seu complemento, né, à fala do professor Paulo foi perfeita. No programa, nos projetos de pesquisa do programa atualmente, nós temos inúmeros que tratam justamente na área de direito privado e que tangenciam a questão da tecnologia sobre os mais diversos aspectos. E aí, pessoal, já passando para o encerramento, né, do nosso evento, né, eu acho que a gente teve aqui uma tarde memorável, né, com a presença desses dois grandes juristas, do professor Paulo Lobo aqui nos visitando, e em meu nome e em nome da comunidade acadêmica da Faculdade de Damas, eu agradeço muito ao professor Paulo e também ao professor Marcos, e queria saber
das professoras da casa, a professora Renata, a professora Dani, se querem falar alguma coisa sobre, enfim, falar alguma coisa para os seus alunos, ou fica à vontade. A gente tem um pouquinho de tempo, também se algum aluno quiser fazer alguma observação, professor Rodrigo, fica à vontade. Uma coisa interessante que faz importante dizer que eu estava, na visão que eu tenho do auditório, eu estava olhando e todos estavam prestando muita atenção. Eu não vi ninguém consultar o celular. Pode ser até que só Luciana, né? Ninguém, né? Então, tranquilo, eu agradeço então a presença de todos. Para o pessoal que está online, então, encerramos agora. E a vocês todos aqui presentes, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a presença do nosso grupo de pesquisa. Importante dizer que, como eu falei, né, nessa primeira fila havia pesquisadoras, né, porque só tem, na verdade, só vieram as representantes femininas, e todos fazemos parte de um grupo de pesquisa liderado pelo professor Paulo Lobo, que se chama Constitucionalização das Relações Privadas. É um grupo vinculado à Universidade Federal de Pernambuco e registrado como grupo de pesquisa no CNPq. Então, aqui, né, vieram também prestigiar a nossa tarde muitos dos membros do nosso grupo. Então, dessa forma, mais uma vez agradecendo ao professor Paulo e ao professor Marcos, dou por encerrado, então, o nosso evento. Obrigado.